Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de competitividade. Eu estou gravando essa aula aqui então para vocês sobre concorrência em indústrias globais. Então, dentro do contexto, né, do que nós viemos, do que nós estamos estudando, na última aula nós conseguimos perceber os sinais que as empresas emitem no mercado, sinais de mercado, né, da forma que elas têm como de se, é uma forma que elas têm de se comunicar e emitir sinais, e muitas vezes até mesmo disciplinar o mercado, dependendo do porte da empresa, do ramo em que ela atua. Isso vai ser entendido de maneira mais é, pode ser entendido como uma maneira mais agressiva ou até mesmo de maneira conciliatória com o mercado. Isso vai depender do posicionamento da empresa, do preço que ela pratica, do tipo de produto, do setor que envolve e de uma série de questões muito específicas de cada setor. Eu deixei bem claro na aula, né, sobre sinais de mercado, que isso vai depender muito também, essa análise de sinais, se ela é um sinal real ou se é um blefe, muito em relação a sutileza, são sinais muito sutis dessa diferença, né, se ele é real ou se ele é um blefe. Isso vocês vão aprender a distinguir muito, é, participando desse mercado, estando inseridos nesse mercado, a experiência que se desenvolve ao longo de um período de trabalho, né, em determinadas empresas nos faz perceber essas sutilezas e saber se é um sinal real ou não. Depois nós trabalhamos também a análise estrutural de mercado, né? Então, como as dimensões de mercado, as dimensões estruturais nas quais as empresas se encaixam. E isso vai depender muito também da questão do produto, vai depender também do produto, do setor, se ela vai querer trabalhar com marketing ou se não vai querer fazer marketing. Vai depender, como a gente viu ali, por exemplo, aquele molho de pimenta sriracha, ele não faz nenhum, é um molho extremamente difundido na culinária mundial e respeitado, é muito utilizado, mas ele não desenvolve nenhum tipo de marketing. Até 2014 não tinha sequer uma página no Facebook. Então, ao mesmo tempo em que nós temos marcas mundiais muito famosas que se valem muito mais da sua marca do que propriamente dos produtos que elas vendem, como nós vimos ali também, produtos como perfumes da Dior e de outras marcas. Vimos também ali o exemplo do relógio Rolex, da marca Rolex, né? E mais especificamente do produto mais conhecido que é o relógio. Do jeans da Levi's também. Então, são produtos que eles se valem muito em função da identificação do cliente com a marca em si. São produtos conspícuos, né, de alto valor agregado, mas que têm esse apelo da marca e não propriamente ao produto em si. Hoje, nós vamos para uma outra esfera. Nós já começamos a migrar, vocês percebam, né, que os exemplos que eu comecei dando no início da disciplina, eles eram exemplos de uma coisa que eu queria dizer para vocês que eu não estou gravando o vídeo com imagem, com uma imagem minha, vocês estão vendo só os slides, porque ele fica mais leve, até é mais rápido para baixar do Zoom e para eu postar para vocês. Então não tem imagem, tá? Mas é só uma questão mais para ter agilidade na gravação dos vídeos mesmo, tá? E também, hoje, e aí a gente começou então lá no início da nossa disciplina com exemplos mais locais. Eu dei o exemplo do setor aqui, do setor calçadista, que eu até utilizei na última aula. Dentro do comércio de Santana Livramento existem diversos setores. Existe o ramo da alimentação, com restaurantes, bares, lancherias. Existe o ramo do setor calçadista, o ramo do vestuário. Então, cada um desses setores, eles compõem como um todo o comércio de Santana Livramento, mas ele está dividido nesses setores específicos e cada um desses setores é composto por um número X de empresas. Número X de empresas que vendem calçado, um número X de empresas que vendem vestuário, um número X de empresas que vendem alimentos, sejam eles para pré-preparo, né, ou produtos preparados, como, por exemplo, beneficiado já, um restaurante, uma lancheria. Agora, na aula de hoje, a gente já vai para uma outra perspectiva. Nós vamos abordar a concorrência em indústrias globais. Quem aí não tem o objetivo de trabalhar, quem aí tem o objetivo de trabalhar numa multinacional? É um desejo, é um desejo não, mas um objetivo que é possível a partir da formação de vocês, do curso de administração. Então, é possível que vocês possam um dia vir trabalhar em empresas multinacionais,
e que vão estar inseridas num contexto de concorrência muito mais amplo do que o comércio de Santana do Livramento, por exemplo. Não desfazendo, são só contextos diferentes, são amplitudes de produtos, de marcas, de processos produtivos, de competitividade, de canais de distribuição, de cadeia de valor totalmente diferentes. São mais amplos, são mais abrangentes, né? Porque ele vai ter que considerar, por exemplo, localização geográfica, vai ter que considerar a relação com governos das cidades onde elas estão sediadas. Então, tem outros aspectos que a gente vai ver hoje na nossa aula. Então, pessoal, a concorrência em indústrias globais, né, é uma indústria, o que que é, né? Uma indústria global. E aí, quando a gente fala em indústria, é indústria mesmo, não é como o Porter traz, né, no seu livro, De Vantagem Competitiva das Nações, onde ele diz que indústria é o mercado. Não, aqui é indústria mesmo, é a fabricação de produtos em massa, é bem esse contexto de indústria mesmo. Então, uma indústria global é aquela em que as posições estratégicas dos concorrentes em importantes mercados nacionais ou geográficos, e aí vão englobar, quando é geográficos, vão englobar diferentes localidades, são fundamentalmente afetadas pelas suas posições globais. E vamos ver de que forma, né, elas podem ser afetadas. A análise da concorrência em uma indústria global. Dessa forma, para analisar a concorrência em uma indústria global, é necessário examinar os fatores econômicos e a concorrência da indústria nos vários mercados nacionais ou geográficos em conjunto. Então, eu posso analisar. Isso vai depender do posicionamento dessa indústria. Ela condiciona o seu posicionamento geograficamente ou nacionalmente? Geograficamente, ela vai considerar o nível macro, ou seja, ela vai ter uma única política de posicionamento para toda a indústria, independente de onde ela esteja, independente das localidades geográficas em que ela se encontre. Por exemplo, a Bridgestone, que é uma marca de pneus, que também é proprietária da marca Firestone, a origem dela é na China, em Pequim. Mas é a primeira, onde ela teve a primeira sede, onde ela começou a fabricar, e aí hoje em dia ela está presente em 150 países no mundo. Mas qual é o posicionamento dela? Ele é nacional, ele vai considerar questões locais para se inserir e posicionar-se, então, dentro desse mercado nacional, ou ela vai considerar um contexto mais geográfico, ou seja, a amplitude, o posicionamento dela vai ser o mesmo, independente do país, da nacionalidade em que ela se encontra. Então, isso é o que nós vamos ver, exemplos, né, de como essas empresas se posicionam no mercado. As indústrias globais exigem que a base da concorrência de uma empresa seja coordenada a nível mundial. Caso contrário, ela enfrentará desvantagens estratégicas. Então, a base da concorrência, né, ela vai ser considerada a nível mundial, porque ela tende a concorrer com outras indústrias globais. A Bridgestone, por exemplo, ela concorre diretamente, ela é detentora da marca Firestone, então não é concorrente direta porque pertence, a Firestone pertence à Bridgestone. Mas ela adquiriu depois de um tempo, né? Depois da empresa existir, ela adquiriu essa marca. Mas ela é concorrente direta, por exemplo, da Goodyear, que eu até falei o nome aqui antes, né? Mas ela é concorrente direta da Goodyear, ela é concorrente direta. Qual é a outra marca? Não lembro agora o nome. Que ela é concorrente direta. Da Pirelli, quase que esqueço. Da Pirelli, da Goodyear, então de marcas que são também globais e que vão entender-se, então, como concorrentes diretas, mesmo que não estejam, por exemplo, na mesma localização geográfica. Mesmo que não pertençam também ao mesmo país. Por exemplo, a Bridgestone, ela é da China. Ela é da China, ela nasceu na China. Mas ela hoje está o posicionamento estratégico ele parte do nível macro, né? Parte da China para as outras empresas. Mas o concorrente direto é da Goodyear, que é uma marca americana, que está nos Estados Unidos, mas eles, terem uma abrangência global, vão concorrer também da mesma maneira. Vão concorrer no mercado global. Concorrência em indústrias globais. Ainda falando, né, sobre concorrências em indústrias globais, existem muitas diferenças entre competir a nível internacional
e a nível nacional, porque isso vai depender do posicionamento da empresa, se ela tem uma política específica, um posicionamento estratégico específico para atuar a nível nacional, vai ser uma forma, mas também pode concorrer a nível internacional, com uma política mais global, né, única para todas as unidades operacionais dessa empresa. Então, e essas diferenças, elas são enfatizadas no desenvolvimento de uma estratégia competitiva internacional, que vai envolver diferenças entre países com relação ao fator de custo, por exemplo. Até isso, o custo ele vai envolver a capacidade de mão de obra qualificada, que essa indústria dispõe, vai envolver a disponibilidade de matéria-prima envolvida, né, no processo produtivo, circunstâncias vai envolver também até mesmo benefícios que os governos atribuem a essas indústrias para que elas permaneçam e sigam, né, gerando renda para aquelas localidades. Vai envolver também circunstâncias diferentes em mercados externos, porque o mercado externo ele exige muitas vezes parâmetros, ele exige certificações, exige uma série de o atendimento a uma série de leis, de situações político-legais, políticas e legais, né? Que envolvem diretamente legislação, adequação à sua legislação, por exemplo, muitos países em relação a produtos cárneos, sejam ele carne de vermelha ou branca, seja suíno, aves, carne de gado, eles vão ter determinadas exigências, muitas vezes voltadas até mesmo à questão, por exemplo, antigamente, quem não ouviu falar da doença da vaca louca? Da febre aftosa? Afetou a produção de carne, né? Porque é uma doença que estava nos animais, que causava, era letal até certo ponto, né? E se passasse para o ser humano também poderia contaminar. Então, os mercados europeus, por exemplo, se fecharam para aqui a América Latina, porque era onde estava concentrada a doença, principalmente na Argentina, Brasil, Uruguai. Então, houve uma série de restrições a esses alimentos, às carnes produzidas aqui nessa região, em função dessa doença. Então, isso são circunstâncias diferentes em mercados externos. São fatores que vão influenciar, muitas vezes, por determinados aspectos. Estou dando um exemplo aqui desse fator. Mas podem existir muitos outros aspectos também relacionados a políticas e político-legais, né, voltadas ao mercado externo. Hoje em dia, a gente tem uma questão também muito forte com a China, né, que está envolvendo uma questão política, muito mais política do que propriamente legal, que vai envolver ali funções diferentes dos governos estrangeiros. A gente tem enfrentado uma crise política no mundo e a China ela tem se fechado em alguns mercados com relação às importações. Então, os países, o Brasil, por exemplo, que é um grande exportador de soja, de commodities, não só a soja, né, de commodities em geral, e outros produtos também, como, por exemplo, bom, commodities, o que são commodities? Né? São grãos, soja, milho, trigo, minerais, como, por exemplo, pedras preciosas, o Brasil é um grande exportador, ouro, minérios em geral, né? Ouro, prata, enfim, minérios. E também carnes também são commodities pelo nível de exportação que se tem no Brasil hoje em dia, ou até no mundo, né? Mas o Brasil exporta muito e isso a pecuária ela é atribuído também a uma questão de commodity. Então, existe esse desconforto entre governos e foram estabelecidas algumas restrições. Independentemente disso ter acontecido já e ter se desfeito em função da própria necessidade da China de precisar de importar esses alimentos, e isso também pode acontecer em diferentes aspectos, em diferentes contextos, né, de relações entre governos e estrangeiros. Também ali outro aspecto são diferenças em metas, recursos e capacidade de supervisionar concorrentes estrangeiros. E aí vai ser com relação à indústria com a indústria mesmo, né? De como ela se posiciona, as diferenças que existem entre metas, recursos, né? Capacidade de acesso a esses recursos de matéria-prima, insumos, mão de obra capacitada,
e capacidade de supervisionar também os concorrentes estrangeiros. Porque como a indústria ela é global, ela não é como ir ali na esquina e observar, né? É necessário realmente um aprofundamento muito maior de estudos entre uma empresa e outra. Ainda também, né, nós temos que considerar que os fatores estruturais e as forças de mercado que operam em indústrias globais são os mesmos que em mercados internos. Apenas a amplitude é maior, né? Porque ela vai estar em diferentes países, é a mesma empresa com políticas diferentes, ou, por exemplo, com a mesma política. Então, isso precisa ser considerado. Análise estrutural de mercados globais. Então, a análise estrutural em mercados globais, ela deve abranger a concorrência externa, um grupo mais amplo de entrantes potenciais, um escopo mais abrangente de possíveis substitutos e maiores possibilidades de as metas e as personalidades serem diferentes, bem como as suas percepções quanto ao que é importante do ponto de vista estratégico, ou seja, é o que eu falei, né? O mercado, a forma de analisar o mercado, ela é interno e externo. O mercado interno, o comércio de Santana Livramento e os setores que o compõem. É a mesma maneira, é a mesma forma que eu vou utilizar para analisar indústrias globais que atuam em diferentes países. Apenas o contexto ele vai ser mais amplo. E também é mais a potencialidade, ele é menos controlável. Que o autor está querendo dizer ali com que a concorrência externa tem que analisar a concorrência externa e que esse é um grupo mais amplo de entrantes potenciais, é porque é um mercado que ele é dificilmente controlável. Se vocês forem considerar aqui, no comércio de Santana Livramento, por exemplo, ele é muito mais fácil de se controlar, de eu saber quem está entrando no mercado, quais são as empresas novas que tem no município, na cidade, porque o comércio ele é muito mais localizado geograficamente num ambiente mais controlável, que é uma cidade, onde, dependendo do número de habitantes, eu consigo prever, eu consigo saber quem são as pessoas, de onde vieram, consigo saber isso. Já no mercado global, não. No mercado global, eu estou aqui na minha empresa na China, e aí lá no Brasil, de repente, está surgindo uma empresa em potencial de fabricação de pneus. Então, eu não tenho. É muito mais difícil analisar essa concorrência interna e também os potenciais entrantes nesse mercado. Porque o espectro é muito mais amplo, né? Muito maior, é o planeta, é o mundo em si. Então, esse é um exemplo que eu queria comentar com vocês. Nesse contexto, pessoal, da análise, né, estrutural de mercados globais, indústrias de mercados globais, da concorrência em mercados globais, nós temos algumas possíveis fontes de vantagem competitiva que essas empresas elas podem adotar. E nós vamos ver quais são agora. Então, são as fontes de vantagem competitiva global que essas empresas podem tomar, assumir para si como posicionamento estratégico nesse mercado. O primeiro deles é a vantagem comparativa. Então, o que é a vantagem comparativa? Quanto posicionamento estratégico? É quando um país ou países eles possuem vantagens significativas quanto ao fator custo e ao fator qualidade empregados na fabricação de um produto. Lembram que eu falei para vocês aqui no início? Vou até voltar nos slides. Ó. Aqui, ó, diferenças entre países com relação ao fator custo. É justamente ali, quando a empresa adota uma vantagem comparativa, é que ela vai conseguir amenizar esse fator, que são as diferenças entre países com relação ao fator custo, certo? Então, voltando lá, né, a nossa vantagem comparativa, é justamente isso, esse posicionamento estratégico visa amenizar esse efeito. Eu posso, então, enquanto indústria global, aproveitar as commodities brasileiras, como o petróleo, os grãos, os minérios ou a carne. Ou lá na China, por exemplo, ela vai aproveitar a mão de obra, que é qualificada e barata. E falando isso, eu não estou fomentando que é muito bom não pagar o trabalho escravo, né? Trabalho análogo à escravidão, como é lá, que as pessoas recebem muito pouco dinheiro em troca da sua mão de obra. Mas é uma potencialidade desse país e por isso as indústrias se atraem muito em ter as suas fábricas lá.
a indústria da moda, por exemplo, como Prada, essas marcas famosas, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, todas têm fábrica lá. Samsung, a Apple fabrica todos os seus equipamentos na China, em função da mão de obra barata. Então, é uma potencialidade que eles têm e por isso acabam atraindo um grande número de indústrias para lá. Então, isso é vantagem comparativa, é quando eu consigo comparar o fator custo ao fator qualidade e, então, conseguir dosar isso dentro da minha indústria, né? E aproveitar as potencialidades que esses países têm a oferecer, essas vantagens significativas em relação a isso. No caso do Brasil, as commodities brasileiras é a grande produção. O Brasil ele não é o maior produtor de commodities no mundo. É, como dizem, né, que o Brasil é o celeiro do mundo. Ele até pode ser um dos maiores, um dos 5 maiores produtores, mas o maior produtor de commodities do mundo é a Índia, tá? Não é o Brasil. E ele está entre os, se eu não me engano, ele está entre os 3 maiores produtores de commodities. É o terceiro, se eu não me engano. E até tem que dar uma olhada para atualizar, mas quando eu olhei, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, ele era o terceiro, uns 2, 3 anos atrás, isso. Eu estava fazendo um artigo científico e eu vi que ele era o terceiro maior produtor de commodities do mundo. Depois, nós temos ainda a questão, por exemplo, da China, né, com essa potencialidade da mão de obra. E aí, cada país vai ter que olhar para dentro de si, cada empresa vai ter que olhar para dentro do seu país e tentar identificar o país onde está sediado para tentar identificar essas potencialidades. Economias de escala na produção. Com relação a economias de escala na produção, ela trata, né, de caso haja uma produção excedente dessa indústria para o mercado nacional, a empresa pode obter uma vantagem de custo por meio de uma produção centralizada e de uma concorrência global. Ou seja, eu tenho uma indústria nacional. Meu objetivo não é ser multinacional, não é exportar. Mas eu tenho uma produção excedente. E eu produzo muito mais do que o mercado interno demanda. Então, eu vou exportar, logicamente. Né? Então, eu vou focar essa minha produção excedente em essa minha economia de escala, porque quanto mais eu produzo, mais barato o meu produto se torna para mim, em termos de custo, então eu vou produzir mais. Dessa forma, então, a empresa ela pode obter uma vantagem de custo por meio de uma produção centralizada de uma concorrência global. Obter economias na produção implica em movimentos de exportação entre países. Quanto mais eu produzo, mais barato fica a minha produção. E aí eu consigo, com isso, também estabelecer um mercado de exportação e importação. Aí eu coloquei aqui essa foto, né, do frango halal. Por exemplo, o Brasil tem grande produção de frangos no mundo e a diferença do frango halal é que ele é um frango que ele é consumido, né, por comunidades árabes, islâmicas. Até vou ler aqui para não falar nada errado, tá? Então, de acordo com informações da certificação halal, em torno de 34% da produção do frango no Brasil com certificação halal se destina ao Oriente Médio, somando os países islâmicos, que não árabes, né? São países islâmicos, mas não árabes. Que pode ser, por exemplo, países da costa norte da África, por exemplo, que são islâmicos, né? Mas não são árabes. E comunidade islâmica, né? Em países não muçulmanos. A porcentagem aumenta para 50% para o mercado internacional. Importante, produção do frango com certificação halal. Então, como o Brasil tem uma produção excedente de frango, eles acabam fazendo esse produto especial, né, que é a forma como ele é fabricado, o frango ele é a galinha, no caso, né, é abatida com uma série de critérios específicos para poderem ser considerar aptos a serem consumidos pela comunidade árabe ou islâmica. Então, basicamente isso. É um exemplo bem claro, né, de como o Brasil consegue aproveitar e criar um mercado a partir de uma potencialidade da produção excedente, no caso do frango. Certo, pessoal? Também, como uma das fontes de vantagem competitiva para as indústrias globais é a experiência global.
que é quando uma companhia pode ganhar experiência repartindo aperfeiçoamento entre fábricas. Pode-se obter uma vantagem de custo com a concorrência global, mesmo que a produção não seja centralizada, mas ocorra em cada mercado nacional. Ou seja, o fato dessas empresas, o fato dessas empresas estarem em diversos países permite que elas ampliem a sua experiência global. Cada unidade operacional em diferentes países vai ter vivências diferentes. E isso é o conhecimento empírico, né? Nem só de conhecimento explícito, que é esse que nós estamos tendo aqui na sala de aula, que é quando existe um ensinamento, uma forma, né, de ensinamento, é o conhecimento explícito. Está na cara que está sendo tratado de conhecimento específico aqui e técnico. E o conhecimento empírico é o conhecimento adquirido através da experiência, da vivência das pessoas. Essa experiência também é considerada dentro do mercado das indústrias globais. E ela faz com que as empresas elas tenham, por exemplo, elas tenham, por exemplo, uma vantagem de custo em relação à concorrência global, em função da experiência que ela vai tendo ao longo dos anos, na produção, na busca de matéria-prima, na própria capacitação dos seus colaboradores. Então, essa produção, mesmo que a produção ela não seja centralizada, né? Porque ela pode estar, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas a indústria automotiva, ela é um grande exemplo de experiência global. Por quê? Porque ela está em diferentes localidades no mundo. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos 26 unidades operacionais, ou seja, montadoras de carros. Isso são as unidades operacionais, as fábricas, né? As fábricas, fora as fábricas de automóveis, fora as fábricas de autopeças, fora as, as empresas que fazem manutenção, né, licenciadas que fazem manutenção dos automóveis específicos das marcas. Então, se eu for considerar unidades operacionais, ou seja, fábricas da indústria automotiva, eu tenho 26 só no Brasil, em diferentes regiões do Brasil. Essas unidades operacionais, elas absorvem a mão de obra brasileira e absorvem a formação que é dada, por exemplo, nas universidades, em engenharia mecânica, engenharia de produção, administração, essas formações desses profissionais. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com a Ford no Brasil, ela acontece com a Ford na Suíça, acontece com a Ford na Europa. Na Europa como um todo, né? Em alguns países da Europa, Alemanha, Itália. E esses profissionais têm diferentes especialidades, têm diferentes experiências que agregam à indústria, mas não agregam a regional, ele agrega mundial. Se existe uma contribuição, um processo de pesquisa e desenvolvimento da indústria aqui no Brasil, ela não vai afetar somente a indústria da Ford, que eu estou dando exemplo, né? Aqui no Brasil. Ela vai afetar em toda a indústria, em toda a cadeia da Ford no mundo. E isso acontece com todas as empresas. Por isso que essa experiência global ela é tão forte, ela é tão arraigada na indústria. Porque como eu tenho diferentes unidades em todo o mundo, eu consigo ter diferentes também visões de produto, visões de mundo e experiências que vão sendo agregadas e vão sendo unidas em uma só cadeia. Por isso, as indústrias globais elas têm tanta capacidade de produção em pesquisa e desenvolvimento. Isso acontece também muito fortemente na indústria de laboratórios, também é um outro exemplo, né, que fabricam medicamentos. O estudo, essas indústrias elas não gastam, elas investem muito dinheiro em desenvolvimento de medicamentos, em testes. Bom, vocês viram agora como é para fazer uma vacina, né? O trabalho que dá. São anos de pesquisa envolvendo para saber se aquele medicamento ele vai ser efetivo ou não em determinada doença, e se ele não vai, e que tipo de efeitos colaterais ele pode vir a causar nos seres humanos que estão ingerindo aquele medicamento. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Por exemplo, aqui da Fiocruz, que recebeu o IFA, que é o fator principal da vacina contra a Covid.
Então, a AstraZeneca, ela da universidade, é um laboratório que, em parceria com a Universidade de Oxford, ela é um laboratório. A AstraZeneca é um laboratório. E a Universidade de Oxford tem os pesquisadores, né, em saúde, que também auxiliaram a desenvolver essa vacina, esse IFA, esse fator essencial para a fabricação da vacina. E aí a Fiocruz também aproveitou esse conhecimento para aplicar e produzir a vacina aqui no Brasil. Então também é uma forma, né, de aproveitar a experiência global de outras indústrias, como por exemplo da AstraZeneca, né, que desenvolveu a AstraZeneca é um laboratório na Índia, mas possui sede em diversas partes do mundo, e todas essas pessoas acabaram pesquisando e acabaram ajudando a construir esse IFA que hoje, então, é produzido aqui no Brasil a partir da Fiocruz, né? Auxilia a fabricação da vacina no Brasil a partir da Fiocruz. Também tem uma questão muito interessante ali na fabricação de empilhadeiras para cargas leves da Toyota, que foi bem interessante porque a Toyota, ela começou a produzir esse tipo de empilhadeira quando, claro que esse modelo aqui é bem atual, né? Bem novo, é uma foto que eu baixei da internet. Mas quando a Toyota ela começou a produzir essas empilhadeiras, ainda não existia assim esse tipo de, era uma empilhadeira elétrica, ela conseguia na época então carregar muito mais quantidades de produtos do que as outras, muito mais peso. Ela tinha essa característica dos garfos para fazer o levantamento da, da, do material, né, armazenado, dos insumos, enfim, armazenados. Então, ela acabou que na época em que ela foi lançada, né, a Toyota ela obteve uma posição de comando desse mercado, em função também dessa capacidade que ela tem, né, de ser uma indústria global, estar em diferentes países e conseguir, a partir disso, identificar situações, problemas e a forma como, então, resolver essas situações, problemas. Então, muitas vezes, isso nos permite né, uma aprendizagem mais rápida do que se eu estivesse, por exemplo, aqui numa indústria a nível nacional, porque eu tenho contato com outros universos de conhecimento e, inclusive, estágios diferentes de conhecimento. E vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, aqui quando eu comecei a fazer o meu doutorado em engenharia de produção na URGS. E na primeira semana nós tivemos ali assim, um encontro com os colegas que são mais velhos e que já fizeram experiência de internacionalização, já fizeram visitas técnicas aos Estados Unidos, fizeram missões, na verdade, missões técnicas nos Estados Unidos, visitaram fábricas, teve colegas que foram para a Alemanha. A Alemanha ela já está no estágio muito desenvolvido da indústria 4.0, ou seja, da indústria automatizada, utilizando a internet das coisas, utilizando a inteligência artificial. Então, eles estão num estágio de desenvolvimento industrial muito mais avançado do que no Brasil, porque o Brasil ainda se encontra no estágio da indústria 2.0. E lá na Alemanha eles já estão na 4.0, então é muito mais avançado. Então, o desenvolvimento tecnológico, o nível de produção é muito maior, a complexidade é muito maior do que a realidade que nós temos aqui no nosso país. Então, imagine se eu tiver acesso a esse tipo de conhecimento muito mais rapidamente, muito mais facilmente, um acesso direto a isso. O quanto não vai acabar implicando no desenvolvimento da indústria brasileira. Vejam o quanto isso funciona. A experiência global, ela trata muito disso. Aconteceu alguma coisa aqui. Certo, pessoal? Também com relação às economias logísticas de escala. Também é um fator de vantagem competitiva para as indústrias globais. Como é que acontece isso, pessoal? Acontece quando um sistema de logística internacional envolve custos fixos, que podem ser divididos através de um atendimento a vários mercados nacionais. O concorrente global tem uma vantagem de custo em potencial. E falando em termos de logística, isso serve tanto não só para a nossa aula, mas também para a aula de logística, né? Para quem faz as duas cadeiras, competitividade e logística. Porque, pessoal, é bem interessante. Eu até comentei na aula de ontem, que eu gravei ontem de análise estrutural de mercado. Não, isso. Não, ontem eu não gravei aula de logística. Foi na semana passada, não lembro agora o tema da aula, mas falava um pouco sobre isso, a questão da Amazon, né? Não, foi para vocês, foi para a aula de competitividade que eu falei sobre a Amazon. Depois vocês vão poder ver no vídeo. Sobre análise estrutural de mercado. Porque a Amazon, ela
está com 8 centros de distribuição no Brasil, justamente para economizar nessa questão da logística. E também não só para isso, mas também para os produtos serem entregues mais rápidos e assim ela consiga arrecadar muito mais clientes, captar mais clientes no mercado em função dessa entrega rápida. Comentei com vocês também durante a aula que eu comprei um livro na Amazon e demorou 5 dias, nem 5 dias para chegar. Então é muito rápido, realmente. E as empresas estão investindo em economias logísticas de escala. Assim como se eu produzir mais em uma indústria, eu vou conseguir economizar, eu vou ter economias de escala na minha produção, ou seja, o meu produto, a unidade de produto, ela vai custar muito menos para a minha indústria, em termos de custo. A logística também, se eu conseguir transportar mais quantidade de diversas empresas ao mesmo tempo, eu consigo reduzir esses custos com a logística. E as empresas elas estão investindo nisso, em trabalhar de maneira colaborativa para poder diminuir esses custos, tá? E ali eu tenho um exemplo, então, do navio cargueiro tradicional, que faz, né, é um transatlântico que traz matéria, que transporta matéria do Brasil para o outro lado do outro lado do mundo para o Brasil. Então, ele transporta grandes quantidades de produtos. Já o mercado que está se intensificando na atualidade é o mercado aéreo para transporte logístico. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos, né, de aviões, que são aviões de carga, e o primeiro deles, que é esse aqui que está aqui em cima, ó, ele é de 1988, o modelo, né? Ele foi criado em 1988. Imagina, né? A tecnologia ela evoluiu muito nos últimos 30 anos. Então, ele foi lançado, o nome dele é o avião Antonov, e ele foi fabricado na então URSS, né, na União Soviética, que hoje é a Rússia. Ele é considerado o maior e mais pesado avião da atualidade. Com 28 toneladas, ele consegue carregar 225 mil quilos. Em torno de 25 toneladas, né? 25 a 26 toneladas ele consegue carregar. A capacidade de carregar uma carga quase compatível com seu próprio peso é uma peculiaridade desse modelo. Claro que ele não carrega uma carga a maior do peso dele. Ele tem 28 toneladas, ou seja, 280 mil quilos, mas ele consegue carregar 25 toneladas. Certo, pessoal? Quase 26 toneladas, né? Ele consegue carregar. A capacidade, então, né, essa é uma característica desse avião, de conseguir transportar grandes quantidades. A mesma coisa acontece com o beluga, que ele tem esse nome em função da própria baleia, né, porque ele tem esse aspecto muito semelhante à baleia beluga. Ele foi introduzido no mercado, ele é um modelo muito mais novo, né, em 1994. Ele possui 56 metros de comprimento e 44 metros de envergadura. Ele pesa 86 toneladas, ele pesa muito mais, né, que o Antonov, mas ele consegue carregar, em compensação, 47 toneladas. Ele surgiu principalmente para atender o transporte de peças de outras aeronaves entre as fabricantes da indústria localizadas da França, Alemanha, Reino Unido e Espanha. Então, são 2 modelos, né, de avião que também são aviões de carga, que estão trabalhando diretamente com transporte de produtos no mundo. O que eu queria dizer também, que eu já comentei, acho, na outra aula, é sobre aquela empresa. Esqueci o nome da empresa agora, de transporte. Eu comentei na última aula com vocês, que é o nome da empresa é AliExpress. Eu lembrei agora. Tive que dar uma pausa no vídeo aqui para tentar lembrar o nome da empresa. É AliExpress, tá? Que tem vendido muito para o Brasil, e devido a essa demanda, eles não estão mais utilizando navios cargueiros para transporte porque demorava muito tempo. Demorava em termos de 2 semanas para fazer esse transporte, e também demorava muito o tempo de alfândega, né? O tempo de alfândega, quando esse produto ele chega no porto, aí ele é descarregado, então demora um certo tempo. Então demorava em torno de 3 semanas para o produto chegar aos correios, para então ser encaminhado através de correios ou transportadoras para os clientes. Então demorava muito tempo. Como o número de pedidos eles tem aumentado, eles começaram a transportar por avião para ser mais rápido, a mesma lógica da Amazon.
e já estão considerando construir centros de distribuição no Brasil em função da alta demanda que eles têm, né, do mercado brasileiro. Então, esse é bem interessante nós colocarmos ali também como economias de escala, né, como um exemplo de economias logísticas de escala. Temos também a questão das economias de escala no marketing. Ou seja, quando essa empresa ela faz um marketing global, pela força, até mesmo para implicitar uma força na marca. Ela não faz um marketing específico para cada localidade geográfica. Por exemplo, vamos fazer um para a América, outro para a Europa e um para a África. Não, é mundial o marketing, tá? Esse é o exemplo. Então, um exemplo são as indústrias onde a força de vendas é comum, é distribuída em âmbito mundial, que é um exemplo clássico de marketing no mundo, que é a Coca-Cola. Aí eu trouxe outros exemplos que eu vou comentar agora, mas a Coca-Cola ela é muito forte, por quê? Porque ela é um produto americano. E normalmente, quando no Natal, é inverno lá. E aqui no Brasil é verão. Então, ainda assim, a propaganda da Coca-Cola, dos ursos polares e do Papai Noel, na neve, e a família reunida, com o fogo na lareira, montando a árvore de Natal, ela é extremamente tradicional e ela já faz parte do imaginário de todo do planeta, digamos assim, porque essa propaganda ela é mundial. Eles não fazem uma propaganda para os Estados Unidos e fazem uma propaganda no verão para o brasileiro. Não. Então é uma propaganda que tem um âmbito mundial e ela tem um apelo muito forte e por isso ela é extremamente consolidada no mundo. Mesmo que durante o Natal não seja verão nos países do Polo Sul do mundo, né, do planeta. Depois nós temos também ali a Dior, né, que é uma marca de perfume, e assim como todas as marcas de perfume ou de whiskies, ontem eu fui fazer uma caminhada, fui fazer exercício, passei nos free shops e olhei assim as propagandas e vi o whisky, por exemplo. Tem um whisky que é muito tradicional, que é o Chivas Regal, tem o próprio Red Label, então são marcas de whisky, Johnny Walker, né, que é super famosa. Então, são marcas tão universais, tão difundidas, que a propaganda em âmbito mundial funciona muito bem. Tá? A questão das cervejas também, né? Como marcas globais, como a Budweiser, como a Heineken também, que tem propagandas muito peculiares, porque eles vendem nas suas propagandas a experiência em si, e não a própria cerveja. A experiência que se tem ao tomar a cerveja e ao estar compartilhando com amigos, aquelas propagandas da Heineken que a princípio parece não ter muito sentido, né? Por exemplo, o cara salta de paraquedas, e aí ele cai num navio, aí ele tá vestido de terno e tá todo bonitão, e aí aquela coisa, tem a festa acontecendo ali no iate. É umas coisas assim que não dá para entender no início. Mas, na verdade, a essência da propaganda, do marketing, é a experiência que se tem, que uma pessoa pode ter ao beber a cerveja. Então, eles vendem uma experiência em si, não propriamente a bebida alcoólica, certo? Então, são formas de fazer marketing, de atuar no subconsciente dos seres humanos para afetá-los de maneira tal que eles queiram consumir esse produto. E isso é do ser humano, não é das características específicas de cada região do mundo. É o ser humano que eles querem afetar a partir de. Claro que eles utilizam frames, né? Que são lâminas de visuais que eles acabam inserindo outros frames ali. Claro, isso é toda uma questão de marketing mesmo, né? De elaboração de publicidade, propaganda, de apelo sensorial, no sentido de ouvir uma música na propaganda, de visualizar imagens, cores quentes, cores mais apelativas que vão chamar a atenção do cliente, de potenciais clientes para aquelas imagens ali. Então, é muito isso. Existe muito um trabalho muito subjetivo por detrás das propagandas. E por isso elas conseguem ter esse âmbito mundial, porque elas afetam não características culturais, elas não fazem esse tipo de associação, e sim características peculiares aos seres humanos, sensoriais e também afetivas, né, de questão de subconsciente mesmo, tá? Economias das escalas nas compras. E aí vem o que eu falo para vocês, né, a questão da Bridgestone, que é um exemplo que eu acabei tendo que pesquisar um pouquinho para dar esse exemplo para vocês.
As economias de escala nas compras, né, é quando existem oportunidades para obtenção de economias de escala nas compras, devido ao poder de negociação ou ao custo mais baixo dos fornecedores na produção de grandes lotes que excedam as necessidades para competir em mercados internacionais. Ou seja, eu comentei com vocês que a Bridgestone, ela é uma marca da China, né? Ela começou lá em Pequim, na China, tá? E hoje ela está presente em 150 países no mundo. Ela possui 31 unidades de fabricação. As unidades de fabricação são as fábricas. Aqui ela está presente em 150 países em função de ter escritórios, de ter outras unidades operacionais com outras finalidades, tá? Mas as fábricas, elas estão nesses países. Nos Estados Unidos, vocês veem que tem esse mapa aqui, eu tirei do próprio site, tá? É das unidades operacionais, das fábricas. Então, eu tenho aqui diversas nos Estados Unidos, tenho 2 no México, tenho na América do Sul, nós temos, tem uma no Canadá, tem uma fábrica no Canadá, diversas fábricas nos Estados Unidos, ao longo dos Estados Unidos, vejo que está bem distribuído. Depois tenho no Brasil, no América do Sul, tem no México, não, América do Sul, não, México não é América do Sul, né? América Central. No América do Sul nós temos no Brasil, na Argentina, no Brasil e na Argentina. Temos 2 unidades no Brasil e uma na Argentina. Depois aqui na Europa nós temos uma na Costa Rica também aqui, ó. Também na Costa Rica, tá? México e Costa Rica, América Central. Para alguns América do Norte, para outros América Central, aí vai depender do mapa que vocês forem utilizar, né, para fazer essa referência. Depois nós temos aqui em Pequim, que é essa unidade aqui na China. Na Holanda, na Europa, nós temos 2 unidades operacionais, que é na Holanda e na Polônia. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos as unidades, onde a Bridgestone tem fábrica. E da onde ela extrai a borracha? Porque, afinal, nós estamos falando de economias de escala nas compras. Economias de escala nas compras. Então, a Bridgestone precisa de borracha natural. Porque esse é o insumo, né? É a matéria-prima essencial para a fabricação do pneu, uma borracha natural. O pneu utiliza borracha natural, borracha sintética, utiliza fios de aço, né, para fazer a costura da borracha, as várias camadas de borracha que constituem um pneu. O pneu ele é montado em diversas partes. Primeiro ele é montado todo separado e depois ele é prensado, essas partes, né, a um calor de acima de 270 graus, para então ele se transformar no pneu que nós conhecemos como ele é. Tá? Então, vocês podem notar que ele tem partes que ele é mais fino e mais maleável, onde a borracha é mais fina e mais maleável, e em outras partes ele é mais grosso, até mesmo para dar sustentação e estrutura ao pneu. Então, por isso se utilizam diferentes tipos de borracha, né, sintética e a natural normalmente se utiliza onde se precisa de mais dureza, de mais firmeza, de mais resistência, de mais resiliência no pneu, tá? Então, mas a nossa aula não é sobre fabricação de pneu, embora seja um assunto bem interessante, porque todo mundo vai precisar, né? Para quem tem carro vai precisar um dia de pneu. Não só carro, mas bicicleta, motocicleta, moto, enfim. Para quem tem carrinho de cachorro-quente também precisa de roda, né? Precisa de pneu, com certeza. Então, se utiliza, o pneu é um utensílio que se utiliza muito em todo o mundo. Por isso, nós conseguimos verificar, eu acho um assunto bem interessante, porque ali eu trouxe o ranking dos países que mais produzem borracha no mundo. E vejam que eles não têm unidades operacionais, eles não têm fábrica nos países que mais produzem, que é a Indonésia, em primeiro lugar, em segundo lugar a Tailândia, terceiro lugar a Índia, e o Brasil está lá em 9º lugar na fabricação de látex, na extração do látex para a fabricação da borracha natural. Mas ainda assim, eles têm 2 unidades, 2 fábricas no Brasil, né? Na verdade, tem uma questão muito interessante, porque o Brasil, ele não produz nem a borracha suficiente, nem o látex suficiente para produzir a demanda interna, do mercado interno. O Brasil produz hoje em dia 40% da borracha que ele utiliza no mercado interno, o resto é exportação, é importação. Esse é um dado bastante interessante, porque normalmente quando a gente pensa, né, não, o Brasil tem muita seringueira, a seringueira é uma árvore natural do Brasil,
Isso é bem importante deixar claro. Porém, lá no início do século XX, eles vieram aqui no Brasil, descobriram como plantar, como cultivar, né, o cultivares da seringueira, e levaram para a Ásia. E lá na Ásia, eles plantam e dentro de uma pedra eles conseguem plantar. Então, eles desenvolveram toda uma tecnologia, principalmente ali em países da Indonésia, da Tailândia e da Índia, que tem a mão de obra muito barata. Ou seja, enquanto na América, para a extração para um extrator, né, de látex, eles pagam em torno de $500. Já para um operário, né, um extrator da Indonésia, Tailândia, Índia e Malásia, eles pagam $150. Então, a diferença de preço, e na China também, é muito considerável. Por isso, o Brasil, ele até mesmo não fomenta a criação, né, a produção de látex nesse sentido. O que é interessante, não é muito racional, né? Até por uma questão de custo, de equação aos custos. Então, a maioria dos países compra desses países que estão ali do primeiro ao quinto lugar, em função do custo desse produto, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, porque é um contexto, né, de uma indústria global que se encontra em diferentes países do mundo, mas que utiliza uma matéria-prima que está em outros países. Inclusive, eu até ia colocar o mapa aqui, mas aí ia ficar muita coisa. O mapa de onde a Bridgestone tem unidades operacionais, tem escritórios, para justamente, né, fazer a negociação, obter um poder de negociação, né, e um custo mais baixo dessas matérias-primas. Então, eles têm escritórios na Indonésia, na Tailândia, na Índia, justamente para lidar com aspectos específicos de negociação da matéria-prima. Outra questão bem interessante é a diferenciação do produto, né? Em alguns ramos de atividade, particularmente aquelas mais progressivas em termos tecnológicos, a concorrência global ela pode dar à empresa uma vantagem em relação à reputação e à credibilidade. Então, a diferenciação do produto, muitas vezes, ela vai se dar em função desses dois critérios, que é reputação e credibilidade. E aí eu trago um exemplo, né, da indústria dos cosméticos de alto estilo, que ela se beneficia muito ao querer, por exemplo, ingressar em novos mercados, estar em países referência, né, estar presente em países referência para o setor da moda, por exemplo, né, ou de cosméticos de alto estilo ou moda, no geral. Por exemplo, aqui eu trouxe a marca ali, né, Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. Como eu falei para vocês, eles produzem na China, mas eles precisam ter sede em Paris, Londres, Nova York, na Itália também. Eles precisam eu acho que na Itália, não sei qual é bem a cidade que eles teriam que ter sede, né? Não é Roma, mas tem Milão. Milão é a cidade, seria a cidade. Milão, na Itália, porque são redutos que conferem reputação e credibilidade aos produtos que eles comercializam. Porque os centros da moda no mundo estão em Paris, Londres, Nova York e Milão. Então, mesmo que essas empresas, o produto dela seja fabricado na China, o centro da moda que confere reputação e credibilidade a essas empresas estão em outras localidades. Então, para que elas consigam garantir um selo ou uma certificação, não é um selo como o ISO 9001, não é isso que eu estou falando, não é um selo de qualidade, mas é de reputação e credibilidade aos seus produtos, para que eles tenham essa diferenciação, eles têm que estarem presentes nesses outros países. Então, a diferenciação do produto também ela vai carregar consigo estar presente, ou seja, ter sede e ter a sua marca ali, né, em constante evidência nesses países. Até mesmo para se beneficiar da experiência global, do fator competitivo que nós vimos lá atrás, que é a experiência global, né? De estar em diferentes países para também extrair informações e experiências, conhecimento empírico, para ter um conhecimento uma alavancagem nesse tipo de conhecimento mais rápido, certo? Também trouxe ali um exemplo que não é só da indústria da moda, mas que também é da indústria da moda, que é a revista Vogue. Ela tem escritórios em todo o mundo para produzir essa revista, né? Então, eles absorvem esse conhecimento, até porque a revista ela tem uma edição, pelo menos no Brasil, a cada 2 semanas. Aliás, desculpem, a cada 2 meses eles têm uma edição, a cada 2 meses eles têm uma edição da Vogue.
Então, eles precisam, né, abranger, ter uma abrangência muito global, ter diferentes tipos de informação para atender diferentes clientes, né, diferentes públicos. E então é um exemplo. Além do que a Vogue, ela tem, por exemplo, uma edição brasileira, que não é muitas vezes a mesma edição dos Estados Unidos, e aí vai variar de país para país, até mesmo pela referência de moda que cada um desses países adota. Certo, pessoal? Tecnologia patenteada do produto, então, também é uma outra forma de fonte de vantagem competitiva global. E aí é que a gente vai ver muito fortemente isso na indústria de medicamentos. As economias globais, elas podem resultar da habilidade em aplicar tecnologia patenteada em diversos mercados nacionais. Essa habilidade é importante quando economias de escala em pesquisa são grandes em relação às vendas de mercados nacionais e individuais. Ou seja, eu trouxe aqui tanto exemplos de laboratórios nacionais, como a AMS, Medley e Prati, como mercados, como indústrias globais, como a Johnson Johnson, a Pfizer, o laboratório Merck, Bayer e Novartis. Não sei se é Novartis ou Novartis. Mas são laboratórios globais que produzem medicamento para todo mundo e investem pesado em desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, e também laboratórios nacionais que também fazem esse tipo de pesquisa, né, de desenvolvimento, mas em menor escala, até mesmo pela questão de não ter essa abrangência tão global e essa experiência que essas indústrias aqui têm, certo? Mas, ao mesmo tempo, todos têm tecnologia patenteada do produto, porque para medicamentos, para quem não sabe, para o laboratório que descobriu o medicamento, ele tem direito, durante 10 anos, a explorar aquele medicamento. Só ele. Ele tem a patente, ele detém a patente desse medicamento. Porque ele investiu, né? Então ele precisa fazer a recuperação desse investimento até descobrir esse medicamento. Então, ele tem a patente durante 10 anos para explorar, para ser o único a explorar a patente do medicamento. Depois desses 10 anos, essa patente ela é aberta e a fórmula do medicamento ela é divulgada e aí então os outros laboratórios também podem fazer. Então tem essa questão da tecnologia de patentear do produto que é bem interessante, tá? Para os laboratórios de informática, desculpem, os laboratórios de medicamento, tá? Com relação à mobilidade de produção também, ela surge como fonte de vantagem competitiva, né, ela surge quando a fabricação de um produto ou serviço é móvel. Nessas indústrias, os custos fixos da criação e da manutenção de uma organização e de desenvolvimento de tecnologia patenteada podem ser facilmente distribuídos por muitos mercados nacionais. O exemplo ali dos laboratórios também serve para a mobilidade de produção, uma vez que é depois liberado essa fórmula. Depois que essa fórmula ela é liberada, essa patente, independente do laboratório e da localização geográfica deles, vão poder produzir. Então, serve também como um exemplo de mobilidade de produção. Mas nós temos um exemplo muito mais claro, que são das montadoras de automóveis. Por quê? Porque o modelo do automóvel é um só. Ele vai ter especificações, né? O Gol, por exemplo, da Volkswagen, da Volkswagen. Eu até não coloquei aqui a Volkswagen, né? A logo da Volkswagen. Ele vai ser o Gol aqui, ele vai ser o Gol na China, talvez, não sei se produzem na China, né? Mas Gol, porque aí eles produzem, a linha ela é muito adaptada a gostos e a tendências culturais dos próprios países. Mas, ainda assim, pode ser que produzam no Paraguai, pode ser que produzam na Argentina, produzam nos Estados Unidos, produzam Gol, tá? Então, o Gol vai ser o mesmo. As especificações do carro, do modelo do Gol 2021 é a mesma. Então, por isso, a indústria automotiva é muito forte na mobilidade de produção, porque eles têm diferentes unidades operacionais ao redor do mundo, em que eles conseguem reproduzir tal qual é o mesmo modelo em todas as suas linhas de produção, em todas as suas diferentes unidades operacionais. Isso é mobilidade de produção. Eu consigo fabricar o mesmo produto em diferentes unidades, independente da localização geográfica em que ela se encontre. Certo? Eu acho que o exemplo da fabricação da automotiva ele é muito melhor, porque realmente ele vai ser igual em qualquer uma das linhas de produções, porque existe uma padronização de processos e essa mobilidade ela torna
o produto mais acessível em diferentes localidades. Imaginem elaborar, montar todo um carro e trazer ele de navio para o Brasil, por exemplo, lá da China. Não tem condições, né? O custo de transporte seria muito grande em função de que um carro montado, ele ocupa muito espaço. E aí, quantos navios e quantos aviões cargueiros seriam necessários para fazer essa logística, né? Então, por isso, essa questão da mobilidade da produção é muito pertinente. Ainda, pessoal, nem só de glórias vive, né, as fontes da vantagem competitiva global. A concorrência global, ela também enfrenta obstáculos. E aqui nós vamos ver um pouco, eu só vou listar, na verdade, esses obstáculos globais, tá? Eles são divididos em 3 grupos, que são obstáculos econômicos, obstáculos gerenciais e obstáculos institucionais. Nós vamos ver um pouquinho do que são cada um deles agora, certo? Então, aqui, nos obstáculos econômicos, nós temos ali os custos de transporte e armazenamento, eles contrabalançam as economias da produção centralizada, as necessidades de produtos diferentes, canais de distribuição estabelecidos. Por que são obstáculos econômicos ali a necessidade, os custos de transporte e armazenamento? É óbvio, né? Nós vimos ali, por exemplo, em economias de escala logísticas. Muitas vezes essa economia de logística de escala não é possível, e aí a empresa precisa absorver todo o setor logístico, os custos, né, com a logística dos produtos. Então, isso é um obstáculo econômico. Também a necessidade de produtos diferentes, porque se eu tenho necessidade de produtos diferentes, eu começo a ter uma divisão lá no meu setor produtivo. Eu preciso determinar X hora da máquina e mão de obra para produto X, X hora máquina e mão de obra para produto Y. Preciso ter uma grande quantidade de matéria-prima para poder suprir e uma diversidade de matéria-prima para poder suprir esses diferentes produtos que são fabricados. Eu preciso tempos de setup da máquina, ou seja, para cada tipo de produto eu preciso limpar a máquina, eu preciso configurar a máquina para produzir diferentes tipos de produto. Isso a gente chama tempo de setup da máquina, que é setup é configuração, né? Então isso demora tempo. Se eu trabalho com formão, por exemplo, com formas que fazem para cada diferente tipo de produto, eu tenho uma forma diferente, eu preciso aquecer a forma para então introduzir ela na máquina. Eu não posso colocar ela fria, porque senão ela não vai produzir, vai produzir com deficiência. Então, vejam, é extremamente complexo essa questão da produção. E às vezes, quando a gente produz, parece muito bom quando eu tenho diferentes tipos de produto para vender. Até pode ser, porque eu consigo alcançar diferentes mercados. Mas isso me causa lá no meu setor produtivo um atraso. Me causa deficiência no meu setor produtivo, me causa problemas para o setor produtivo. E, consequentemente, eu acabo produzindo menos quantidade para atender a minha demanda. Tá? Então, tem questões que envolvem diretamente, isso envolve e afeta diretamente a vantagem competitiva das organizações. Ora, se eu estou trabalhando a competitividade da minha empresa e eu preciso de produtos para atender a demanda dos meus clientes, isso é temática da nossa primeira aula, lembram? E se eu não tenho produto suficiente para atender a minha demanda, eu perco vantagem competitiva totalmente. De nada vai valer o meu posicionamento estratégico, meu planejamento estratégico, as minhas estratégias competitivas, se eu não tenho um produto para vender. Certo, pessoal? Vocês conseguem entender a complexidade que tem tudo isso que nós estamos falando durante a nossa disciplina? Eu preciso ter o produto, ele é a base é a essência da minha empresa. Mas para isso eu preciso ter um ambiente produtivo controlado. E a necessidade de produtos diferentes me causa obstáculos econômicos. Por causa disso, porque eu perco capacidade produtiva. Então, canais de distribuição estabelecidos também, tá? São obstáculos econômicos, uma vez que muitas vezes esses canais de distribuição podem ser. Aí vai depender do tipo de canal. Se ele é um canal, por exemplo, é um e-commerce, se ele é uma loja própria, se ele é, como a gente viu ali na outra aula, a gente falou sobre isso. Eu dei o exemplo da loja do Boticário, que eles vendem não só por lojas próprias, né, por franquias, por lojas próprias, eles vendem pelo site e vendem pelas revendedoras. Então, dependendo do tipo de canal de distribuição estabelecido, vai me causar obstáculos econômicos. Por exemplo, se eu só tiver lojas físicas,
eu tenho um grande custo com a manutenção dessas lojas físicas. Então, eu preciso acabar criando outros canais de distribuição que não me gerem tanto custo. Tá? E nesse sentido que ele fala dos obstáculos econômicos. A questão da força de vendas também, tá? Isso está atrelado ao marketing. Por exemplo, se eu tenho para as indústrias globais, nós vimos ali o marketing em âmbito mundial, para aquelas grandes marcas. Mas se a minha marca ela não é tão forte, eu preciso fazer, por exemplo, ou o meu produto ele não está adequado para um marketing em âmbito mundial, e eu preciso fazer um marketing local. Isso encarece. Porque se eu tiver que fazer um marketing local para cada nacionalidade em que a minha empresa está inserida, isso vai encarecer, isso é um obstáculo econômico, certo? Mas eu vou estar fortalecendo a minha força de vendas? Vou, mas eu vou estar gastando mais em marketing. E marketing não é barato. Reparos locais, sensibilidades a tempos de espera, que é o lead time, que a gente chama, né? Tempos de espera do setor produtivo, tá? Tempos de espera de armazenamento. Então, tudo isso vai acrescentando custos à minha produção, ao meu produto. Segmentação complexa dentro de mercados geográficos, ou seja, se eu possuo uma segmentação muito complexa, nós vimos lá, né, na nossa aula de segmentação de mercado, o quanto ela pode ser complexa e o quanto as empresas elas podem adotar formas diferentes de segmentação de mercado. Vocês conseguem ver agora o quanto as nossas aulas elas estão interligadas, as temáticas elas estão interligadas? Claro que a gente já está praticamente no final da nossa disciplina, mas nenhum tema que foi tratado durante a nossa aula, ele é solto. Ele, uma hora ou outra, ele vai acabar se costurando. Eu digo que ele acaba se costurando, né? Porque ele acaba se interligando um com o outro para então formar um conhecimento específico sobre o que é de fato vantagem competitiva e como as empresas podem de fato constituir um posicionamento competitivo no mercado. Seja ela uma empresa do mercado interno ou global. Isso vai funcionar, essa receita, ela funciona para qualquer tipo, né, de bolo que nós venhamos a fazer. Ela vai funcionar para qualquer tipo de empresa que nós venhamos a aplicar, certo? Ainda como obstáculos gerenciais, nós temos ali as tarifas diferentes de marketing, porque vai depender do tipo de mercado, da abrangência que nós vamos utilizar para o nosso marketing, da forma que nós vamos fazer o nosso marketing, se ele vai ser um marketing, como eu falei para vocês, de âmbito mundial, que vai afetar fatores sensoriais, emocionais, afetivos, é uma forma, né, de construir marketing, eu vou precisar de elementos específicos para isso, mas se é um marketing mais simplificado, mais direto vinculado ao produto, também isso vai implicar diretamente as tarifas, ao preço que eu vou pagar pelo marketing. Serviços locais intensivos e tecnologia em rápida transformação também são obstáculos gerenciais, porque, por exemplo, aparelhos celulares, a tecnologia implementada para aparelhos celulares, ela muda muito rapidamente. E isso faz com que o preço final do meu produto caia muito rapidamente, né? É a obsolescência, não é nenhuma questão de obsolescência programada do produto em si, mas da tecnologia implementada nesses produtos. Eles rapidamente perdem esse valor agregado. Então, ele perde preço, valor de mercado muito rapidamente, porque já de um ano para o outro, de 6 em 6 meses, já tem uma tecnologia nova implementada, e aí as pessoas já têm já querem esse outro novo produto, e acaba que o que foi construído o ano passado já perde valor. Então, essa tecnologia em rápida transformação, ela é um obstáculo gerencial e também de custos muito grande para o produto, para as indústrias, para as empresas de modo em geral. E por fim, pessoal, os obstáculos institucionais, que para as indústrias globais é realmente bastante latente, ele é muito importante, ele é algo que está presente, assim, quase que coexistindo com as indústrias globais, que vai ter os obstáculos governamentais, né, de cada país em que essa empresa está sediada, em que ela está existindo, e também os obstáculos perceptivos ou de recursos. Por exemplo, indústrias globais elas têm que tirar a sua matéria-prima de algum lugar. Aí, normalmente, essa matéria-prima ela vai ser centralizada em determinados e diferentes países. Não necessariamente, como a gente viu ali o exemplo da Bridgestone, vai estar nos países aos quais pertencem as suas unidades operacionais. Então, é preciso fazer o transporte, é preciso saber de onde retirar a matéria-prima. Então, isso vale para a Bridgestone, que fabrica pneu, mas vale para a Unilever, que fabrica diferentes tipos de
produtos, tem uma amplitude muito grande de produtos, né, específicos, eles fabricam alimentos, eles fabricam materiais de higiene, limpeza, então é muito mais abrangente. Então, imaginem a quantidade de obstáculos, né, de recursos, de acesso a esses recursos, de matéria-prima, de mão de obra específicas para trabalhar nas suas linhas de produção. Então, são obstáculos institucionais que também são enfrentados por essas concorrências globais, ou seja, a gente não trabalha só com vantagem, né, percebendo as vantagens de posicionamento estratégico, mas também trabalha com os obstáculos que são enfrentados por essas organizações, por essas indústrias globais. Então, é bem interessante nós observarmos o lado A, que é o lado bom, e o lado B, que é o lado ruim, né, dos problemas que elas enfrentam também. Claro, né, pessoal, por isso a nossa aula é isso, mas eu quero fazer uma observação aqui com relação aos obstáculos, que eles muitas vezes são amenizados pela função da capacidade, do porte, dos recursos que essas empresas elas têm. São empresas muito maiores, então tem uma capacidade de absorção desses obstáculos muito menor do que uma empresa do mercado interno, por exemplo. Então a gente entende que é mais fácil, sim, mas ao mesmo tempo não é um mar de rosas, né? Ela enfrenta obstáculos também. Certo, pessoal? Por hoje era só. Vou encerrando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.